Josué. Capítulo 22. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim, os homens de Ruben e Gade da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben e Gade da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros das tribos de Ruben e Gade da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés: Toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje, não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E, ainda assim, vocês abandonam o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O Senhor, o Poderoso, é Deus.
O Senhor, o Poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade, e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que, no futuro, seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará aos nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem sacrifícios, é uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor, ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo pode ser usado para esse fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram o que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros das tribos de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é, também, o nosso Deus.